Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero trazer as 3 principais causas de erros que os desenvolvedores de bots cripto têm quando começam a fazer as suas integrações e a automação das suas estratégias nas exchanges. Então, se você está aprendendo a criar os seus bots de criptomoedas, esse vídeo aqui vai te ajudar a cometer menos erros ou pelo menos entender por que eles estão acontecendo e ajudar aí na resolução. Então, vamos lá. Todos os erros, eles caem em uma de 3 categorias, certo? Então, imagina que eu estou construindo o meu bot para fazer trade automatizado, porque eu não quero viver na frente do computador, eu quero poder fazer outras coisas enquanto o bot está ali gerando, né, os meus trades, gerando daqui a pouco uma renda passiva, né? Enquanto eu faço uma outra coisa na minha vida, ele está lá ativamente trabalhando para mim, me gerando uma renda de maneira passiva. E os erros que eu posso ter com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de software, caem sempre em 3 categorias. Ou eu programei algo que nem manualmente funcionaria. Por quê? Porque eu estou aprendendo a operar manualmente, ou eu não sei operar manualmente, e consequentemente, se eu não sei operar manualmente, ou se eu estou recém-aprendendo, o meu robô também vai ser tão amador, né, com perdão do termo, quanto eu, certo? Então vou dar um exemplo. Se eu não sei fazer uma ordem limite adequadamente no painel da Binance manual, por exemplo, né, eu não sei como é que eu coloco um preço, eu não sei quais são as regras de colocar um preço numa ordem limite, ou coisa do tipo. Se eu tentar fazer isso via bot, é quase certo que eu vou ter erros. Concordo? Claro que uma ordem mercado, por exemplo, né, quem não conhece esses tipos de ordem, fica aqui o convite depois de darem uma olhada lá na documentação da Binance, lá no Binance Academy, tem todos os tipos de ordens explicados. Mas a ordem mercado é aquela que eu simplesmente mando comprar ou mando vender e não parametrizo nada praticamente, né? Só digo o quanto que eu quero comprar ou quanto que eu quero vender. É uma ordem simples. Agora tem outros tipos de ordens que são mais complexos. Se eu for, por exemplo, querer fazer um trading automatizado de um OCO, né, ou um trailing stop, ou uma coisa assim, é muito mais complexo. E se eu não sei fazer isso manualmente, a chance de eu implementar isso no meu robô e gerar erros de trades é alta, certo? Então, tem um grupo de erros que é esse. A pessoa não sabe operar manualmente, consequentemente, o robô dela vai gerar erros nos seus trades, tá? Então, o que seria o erro no trade, né? Eu submeti uma compra, eu submeti uma venda e me retornou um erro da corretora, certo? Então, não é uma negociação ruim, né? Você saiu com prejuízo, não é isso. O erro que eu me refiro aqui é você realmente tomou um erro de sistema mesmo, a sua ordem não pode ser registrada, qualquer coisa do tipo, tá? Esse primeiro tipo de erro de trade, tá? Eu não vou me ater nele aqui hoje. Ele é o tipo de erro que vocês têm que estudar com professores de trade mesmo, certo? Ah, Luiz, eu queria muito aprender como é que eu faço, né, manualmente um trailing stop, né, ou uma ordem, um stop loss, alguma coisa assim. Procura no YouTube, tem excelentes professores de trading mesmo ensinando não só como fazer isso na Binance, mas criar estratégias em cima disso, certo? E aí fica o meu convite de colegas aí que acompanham bons professores de trading a colocarem nos comentários sugestões de canais e professores para os colegas procurarem depois. Tá? Que o meu viés aqui sempre mais é programação mesmo no canal e não entro nesses aspectos aí de investimento especificamente. Beleza. O segundo tipo, né, que mais causa erros em trades é erro de programação mesmo, certo? E aí coisas mais fundamentais, a pessoa está aprendendo a programar agora, né, a pessoa ainda ou está mudando de tecnologia agora, está se adequando à nova tecnologia, né? Pô, a pessoa era lá do, sei lá, do Delphi, agora está aprendendo a fazer bot JavaScript comigo, ela vai ter erros de programação, super normal, super ok, tá? Mas também não é desses erros que eu quero tratar aqui com vocês hoje, certo? Um erro de programação, ele é um erro que você escreveu o código de maneira errada, né? Você não está respeitando as regras da linguagem, certo? E aí você tem que pegar a linguagem específica que você trabalha, dar uma olhada em como é que funciona o erro naquela linguagem, sei lá, faltou um ponto e vírgula, faltou um parênteses, né? Chamou a função com o nome errado, ou alguma coisa do tipo, certo? Esses são erros aí mais genéricos, não é específico de bot, é erro de qualquer tipo de sistema. Novamente, não é o tipo de erro que eu quero ajudar vocês a entender melhor hoje.
O que eu quero ajudar vocês a entender melhor hoje é o terceiro grupo que mais causa erros de trades com bots, que é você não conhecer as regras de trading do symbol em questão. O que é o symbol? Para quem não conhece o termo, symbol, em algumas exchanges chamam de coin pair, por exemplo, que é o par de moedas. Tá? Em toda a documentação técnica da Binance, eles chamam de symbol. O symbol, então, se eu vou negociar Bitcoin em dólares, eu estou falando do symbol BTC USD, por exemplo. Se eu vou negociar Ethereum em reais, eu estou falando do symbol ETHBRL, por exemplo. Então, a junção das siglas das duas moedas forma um symbol. E cada symbol na corretora, isso em qualquer corretora, tá, gente? Cada symbol tem as suas regras de trading. Então, esse é um ponto muito importante. Cada symbol tem as suas regras de trading. E desconhecer as regras de trading do seu symbol é uma das 3 principais causas dos erros nos trades. Luiz, dá um exemplo. Eu quero comprar Bitcoin e aí eu quero oferecer R$1 por um Bitcoin. Isso não apenas, você não vai conseguir concluir esta compra, como sequer a Binance, por exemplo, vai aceitar essa sua ordem. Por quê? As regras de trading do Bitcoin em reais tem uma questão que é, por exemplo, preço mínimo. Você não pode, a Binance não quer, nenhuma corretora quer que você fique submetendo um monte de ordens que jamais vão ser realizadas. Isso vai só consumir recursos da corretora, né? Vai só consumir CPU, memória, etc. E eles não querem isso. Então, tem uma questão aí de infraestrutura que eles querem proteger, tem uma questão também de mercado que eles querem proteger, certo? Então tem regras de trading relativas aí à proteção do mercado de negociação da corretora, certo? E se você desconhece as regras de trade do symbol que você opera, consequentemente, você leva essa ignorância, entre aspas, né, esse desconhecimento, para o seu bot também, certo? Então, se eu, Luiz, não sei as regras para negociar Bitcoin em reais, se eu for fazer no meu bot uma estratégia em cima de Bitcoin em reais, BTC BRL, por exemplo, o meu bot possivelmente vai ter erros de trade porque eu não sei as regras, certo? Então, o nosso foco aqui vai ser analisar esse terceiro aspecto, esse terceiro tipo de erro, que é o erro aí de regras de trading, que é a imensa maioria, né, dos comentários que eu recebo em vídeos aqui no canal. Se vocês ainda não assistiram, tem playlist de bot cripto aqui no canal, tem playlist de bot de arbitragem, playlist de blockchain, tem um monte de playlist bacana. Mas relativo aos bots especificamente, se vocês olharem a seção de comentários abaixo dos vídeos, né, os erros sempre caem nessas três categorias, né? E uma das categorias que mais cai é justamente, né, a pessoa manda lá, tá dando aqui um erro para mim, Min Notional é um clássico, né? Tá dando erro de Min Notional para mim. Tá dando erro de Min Notional porque você não está respeitando a regra de mínimo nominal do par que você está negociando. Min Notional significa mínimo nominal. Ah, mas qual que é o valor mínimo nominal então? E aí, conseguiu entender as 3 razões? Você adicionaria outras? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Ou se você ficou com qualquer dúvida sobre algo que eu mencionei aqui no vídeo. Sobre o terceiro ponto, que é o mais crítico de todos, o vídeo seguinte que eu vou te recomendar na sequência é justamente sobre a API da Binance, que ajuda a entender as regras de trade e que mais vai fazer diferença aí na resolução dos problemas. E também na prevenção deles. Então já aproveita que você está aqui no YouTube e já assiste o próximo vídeo sobre a API Exchange Info. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva. Saem vídeos como esse semanalmente aqui no canal, você não vai querer perder os próximos. Então um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!